dá pra contornar um negócio assim. Ai, meu Deus. Então, e aí, como eu adiantei pra vocês, assim, os marxistas, e existe uma lógica por trás disso, tá? Eles não fazem isso porque, eu acordei, eu quero fazer isso. Eles precisam pegar toda e qualquer obra de arte, amassar essa obra de arte, deformar, esquartejar, para que ela caiba no conceito da luta de classes. Porque a história só pode ser explicada, a história só tem significado a partir da análise da luta de classes, tá? Então, todas as análises históricas que o Marx e o Engels fazem é procurando onde está ali o conflito entre as classes, tá? E essa força histórica se move em forma de uma dialética negativa, exatamente a partir dessa questão econômica que gera as classes, enfim, todas as coisas que eu já falei pra vocês. Então, assim, será que a religião está sendo um fator determinante nesse ponto aqui? Não. Não pode ser. Não, isso não existe. Deve ter um pano de fundo, um interesse econômico por trás disso aqui, tá? E eu preciso... A reforma protestante rolou isso. As análises da reforma protestante, pelo Weber, por exemplo, dizendo que a reforma protestante só aconteceu por causa de uma luta de classes entre os camponeses e os nobres. E aí pouco importa se isso é verdade ou não, porque isso é uma absurda mentira. Mas entendam como todo evento histórico, como toda obra de classe precisa ser mutilada e colocada dentro do conceito marxista da luta de classes, agora com uma nova roupagem chamada feminismo. Então tem esse motivo, que é o motivo lógico da coisa, né? Então, independente do conteúdo do livro, necessariamente eu preciso fazer isso, tipo, gente, juro, um conto de Natal do Charles Dickens. Confere o texto de introdução desta merda desse livro que fala sobre o espírito do Natal. Vai estar lá uma análise marxista nesse livro. Então, assim, independente do conteúdo, os caras vão enfiar esse negócio lá no livro, tá? Então, assim, independente. Agora, em Jane Eyre, especificamente, eu acho que isso acontece também porque... Cara... Jovem. Não tão jovem assim, porque as meninas que fazem revisão para livro da internet, elas têm 30 anos de idade, 35 anos de idade e estão fazendo resenha de pornô de elfo, tá? Até hoje. Mas enfim, as que ousam falar sobre clássicos, elas... eu tenho a mais absoluta certeza que dentro da cabeça delas, assim, a mulher, antes do advento do feminismo, era só uma ameba. Assim, era isso aqui, que passava pela vida assim, ó. Ela não falava, ela não comia, ela não respirava, ela não tinha sonhos, ela não tinha aspirações. Ela estava submetida ao marido, falando assim, senhor, não senhor. Ó, suave, suave. Ela era um... Era assim, antes do feminismo. Aí o feminismo surge. E daí, de repente, as mulheres adquirem consciência. Eu sou um ser humano. Eu aspiro à liberdade. Olha, eu tenho um motivo para viver. Eu quero fazer as coisas. E eu quero trabalhar, sabe? Eu quero trabalhar. Me dê trabalho. Enfim, elas têm a mais absoluta certeza disso. Sério, sério. É somente com o feminismo que as mulheres passaram a ter liberdade, passaram a ter opinião própria. Aí o que acontece? Já que este é o pensamento. Se eu tenho uma personagem que é uma personagem que tem opinião própria e quer ter liberdade, ela necessariamente é uma feminista ou uma proto-feminista, ou o que quer que o valha, porque esta mulher, ela simplesmente não pode existir fora do contexto feminista. Porque as mulheres fora do contexto feminista, elas eram um sapo cururu, entendeu? Elas não eram nada. Por que isso acontece? Também existe um motivo, mas na verdade esse motivo agora ele se resume
a burrice mesmo. A burrice deliberada, em determinados casos, tá? Essas meninas não sabem ou não querem saber que existiam mulheres antes do feminismo. E essas mulheres, elas não eram aias, entendeu? Elas eram pessoas com sentimentos, com ideias, com aspirações. E elas faziam coisas revolucionárias em certo ponto. E sabe o que essas mulheres se tornaram? Santas. Elas não tiraram a roupa, de fato, e foram levantar a bunda na Avenida Paulista. Então, realmente, isso aí elas realmente não fizeram. Elas não pediram a liberdade para fazer uma suruba com vários homens ao mesmo tempo. Isso aí realmente vou ficar lhe devendo. Mas a Jane Eyre também vai ficar lhe devendo, tá? Mas elas fizeram coisas e feitos espetaculares. Grandes estudiosas na era medieval. Grandes educadoras. Mulheres mundialmente reconhecidas. Eu vou citar só um exemplo, porque eu podia ficar aqui até amanhã. Na verdade, eu vou recomendar um livro que se chama A Mulher no Tempo das Catedrais, que infelizmente não fala sobre a mulher no início, ali no século II, assim, no momento em que o Império Romano estava quase se convertendo ao cristianismo, tá? Que o Constantino estava quase publicando o Edito de Milão. Tem algumas figuras impressionantes durante este momento. Uma das figuras impressionantes era, deixa eu só ver o nome dela aqui que me fugiu a memória, foi uma nobre, foi uma patrícia romana, que ela estava dada em casamento a um outro jovem romano, porque, obviamente, as mulheres elas não tinham ingerência sobre os seus próprios corpos. Meu corpo, minhas regras. Não, eram os pais, né, que mandavam com quem as romanas iriam se casar. Então, assim, esse negócio é meio atemporal, né? E ela foi dada em casamento, sabe o que ela fez? Ela disse que não ia se casar, porque ela já estava prometida a Jesus. Ela queria fazer um voto de celibato, mas o cristianismo era proibido na época. E ela fez mesmo assim. E o que ela conseguiu? Ela conseguiu converter o noivo dela, falando assim, olha, eu não vou me casar com você, mas isso aqui é o cristianismo. Ela converteu o noivo dela. Nobres patrícias santas. Não é Santa Patrícia. Não é Marcela de Roma, não é Paula de Roma. Alguém sabe, gente, qual que é o nome dessa moça que recusou se casar com o pretendente selecionado pelos pais, e daí ela disse que era cristã, converteu o pretendente, e depois ela foi martirizada? Cecília, obrigada, Suziane Borges. Cecília, Santa Cecília. Muito obrigada, é isso mesmo. Então, esse é um exemplo, tá? Mas isso aqui já na época de Roma ainda, na época que o cristianismo ainda estava se infiltrando ali em Roma, você já tem Santa Cecília. Revolucionário, não é mesmo? Ela, inclusive, morreu por causa disso. Eu vou citar só mais um exemplo, porque, assim, eu posso ficar tempos aqui para citar mulheres empoleiradas na Idade Média, mas um dos exemplos que eu particularmente mais gosto, que eu acho, assim, super fofo, é o exemplo da Santa Clara. A Santa Clara, ela fugiu de casa quando ela tinha 16 anos. Tchau, pai, tchau, mãe. Pernas pra que me quero, pra que te quero. E foi se juntar a São Francisco de Assis. E aos franciscanos, obviamente, né, que faziam voto de pobreza e tudo mais. E depois, ela vai liderar o movimento feminino dos franciscanos, que são as Clarissas. Eu acho muito fofo. Eu não sei se é porque Clarissas é bonitinho. Eu não sei se é porque a Santa Clara é um nome bonito. Eu não sei se é porque ela fugiu de casa com 16 anos para se juntar a um grande amor. E esse grande amor foi Jesus.
Mas fato é que ela fez isso. Joana d'Arc, que depois os feministas vieram falar que é feminista e tudo mais. Enfim, exemplo não falta para provar que as mulheres existiam, tá? Antes do feminismo. Então não adianta você pegar um trecho de uma protagonista, que é o mesmo trecho que elas pegam o tempo inteiro. Deixa eu até pegar assim. Ela fala o seguinte. Sempre o mesmo texto. Todas vão ler esse mesmo texto aqui, ó. As mulheres supostamente são em geral muito calmas, mas elas sentem da mesma forma que os homens sentem e precisam exercitar suas faculdades e direcionar seus esforços da mesma forma que seus irmãos. Uma contenção demasiado rígida, uma estagnação demasiado absoluta as fazem sofrer exatamente como os homens sofreriam, e trata-se de uma estreiteza de pensamento por parte dos seus semelhantes mais privilegiados, dizer que elas deveriam se ater a preparar sobremesas e tricotar meias, a tocar piano e bordar sacolas. É insensível condená-las ou rir delas caso busquem fazer mais ou aprender mais do que o costume declarou ser necessário ao seu sexo. Essa é a mesma frase que elas falam sempre, assim, Jane é feminista, plau, vai ser isso aqui, tá? Vai ser esse trecho aqui. Mas assim, é muito interessante, porque uma fala dessa ficou, olha, as mulheres são tão humanas quanto os homens. A igualdade entre as pessoas, não só entre as mulheres e os homens, mas entre os escravos e etc, 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 é algo que existe. Por quê? Essas pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Existe algo chamado a dignidade da pessoa humana. Foi algo defendido desde os primeiros padres da igreja, tá? Existe isso. Algo que jamais existiu em Roma, por exemplo, ou no Império Romano, como um todo. Muito diferente, não é mesmo? Da tradição da qual a Charlotte Brontë vinha. Vejam a declaração que Cristo dá em Mateus, capítulo 19, versículo 12. Vejam o trabalho da Santa Hildegarda, nunca sei pronunciar o nome dela. Vejam se essa passagem bíblica e este trabalho da Santa, eles não são algo muito próximo ao que a Jane Eyre está falando, mas séculos antes, entende? Ou seja, essas meninas que falam que a Jane Eyre é feminista, elas não conseguem entender o final de Jane Eyre. Elas não conseguem entender por que a Jane Eyre ganha dinheiro e depois volta para cuidar de um homem deficiente até o resto de seus dias. Porque elas não perceberam que a jornada da Jane Eyre é uma jornada onde a verdadeira liberdade está em amar e servir o outro. A verdadeira liberdade não é a liberdade de arrancar a roupa e dar 3 cambalhota na avenida. A verdadeira liberdade é amar e servir ao próximo. Então, no final do livro, a Jane Eyre, ela finalmente consegue colocar em prática com todo o potencial aquilo que ela aprendeu lá com a Ellen Burns, que é a imitação de Cristo. Pronto, agora eu tô calma.